e abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Eu gostaria de solidariedade, eu preciso de solidariedade. Para isso eu queria chamar o pastor Zé Carlos para sentar aqui do meu lado, a pastora Cristiane, os pastores, o pastor João Batista do Tocantins está conosco para sentar aqui, os coordenadores regionais do diaconato. Por gentileza, senta aqui do meu lado, por favor, para nós podermos estar um pouquinho mais próximo. Pastor Alex, os pastores titulares. O que significa essa palavra resignação? Talvez alguns de vocês nunca ouviram falar, talvez outros já ouviram falar, mas é este processo que nos impede de avançar na vida. Essa resignação que nos impede de fazer alguma coisa a mais para alcançar algo novo. Essa resignação que não permite que eu dê outro passo, porque eu já fui decepcionado, passei por problemas, eu perdi o interesse de avançar. Aquilo que está à minha frente parece que não me dá um sabor a mais. Eu olho para algo que está à minha frente e o processo de resignação é mais forte do que o desejo de avançar para conquistar alguma coisa nova. Estão entendendo ou não, irmãos? Por que às vezes eu perco esse interesse de dar outro passo? Porque eu sofri decepção lá atrás. Por que eu perco o interesse de continuar? Eu aceito a situação e acabo dizendo assim, vai do jeito que dá, é assim que Deus quer. E nós vivemos essa estagnação espiritual, ministerial, associado à resignação. Resignar é um ato. E a palavra resignar é o ato ou efeito de aceitar as coisas, mesmo que elas não sejam boas. E tem algumas definições de resignar. Resignar, renúncia. Você acaba renunciando àquilo que você não deveria renunciar. Isto é resignação. Você renuncia uma paz dentro de casa. Você renuncia um confronto verbal na família para não ter problemas de relacionamento. Renúncia é a questão da resignação. Existe um escritor francês por nome de Honoré Balzac, Tem muitos balzaquianos por aí que seguem a linha de Honoré. Honoré Balzac diz que a resignação é o suicídio cotidiano. Quanto mais você resigna, quanto mais você demora, quanto mais você procrastina, mais projetos seus irão morrer. Porque você decidiu não avançar. Você tomou a decisão de não avançar, porque você sofreu decepções lá atrás. E tem pessoas que entregam cargos, porque fez um evento, não deu certo, fez um projeto, não funcionou, não saiu como deveria. Você sai da atitude, do desejo de continuar, para o ato da resignação. Você prepara tudo, mas na hora de avançar você para. E aí começa um grande problema, porque o novo de Deus só vai chegar quando o outro passo que eu der tiver a necessidade de alcançar milagre na minha vida. Você pode entender isso ou não? Outra questão, resignar é exoneração espontânea de uma graça. Exoneração espontânea de uma graça. Você tem algo a receber, você tem uma graça a receber, mas você decide resignar. A resignação vai exonerar, ela vai eliminar a probabilidade de alcançar algum objetivo no sentido de graça para a sua vida. E aí você começa a viver isso. E aí você acostuma com essa ideia, mas não para por aí. Outra questão da resignação: sujeição paciente às contrariedades da vida. Sujeição paciente, morosidade. Você se entrega à situação de adversidade, você se entrega aos percalços da vida, e aí você resigna,
E essa resignação, ela vai aceitar de forma paciente qualquer contratempo que você vier a ter na vida. Porque você vai acreditar que aquele contratempo, que aquele problema é Deus que está mandando. Ei, olha para cá, nem tudo é prova de Deus. Não espiritualize tudo. Existem resignações que são atitudes associadas à covardia para não tentar avançar mediante aos problemas. E você precisa entender essas coisas nesse parâmetro. Eu só estou introduzindo. Resignação, para fechar esse termo aqui, é coragem para sofrer desgraças na vida. Olha que palavra forte. A pessoa tem coragem de aceitar e sofrer as desgraças da vida, mas não tem coragem de abandonar o problema, a depressão, a angústia e avançar mediante as coisas. Então nós entendemos que a resignação não é uma atitude que nós deveríamos ter, nem no corpo de Cristo, nem na família, nem muito menos na profissão, ou em qualquer outra área das nossas vidas. A resignação é um suicídio diário, segundo o escritor francês Honoré Balzac. Mas para entender uma atitude de resignação na Bíblia e os prejuízos que ela pode causar na nossa vida e no nosso ministério, seja episcopal, seja diaconato, seja grupo de homens, você precisa entender o que eu vou ler com você aqui. E é 1 Samuel 17, como eu já havia dito, 1 Samuel 17. Amém? Já tinha pedido para abrir, né? 1 Samuel 17. Pode ficar sentadinhos aí. Diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca e em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha. Diga comigo, ordenaram a batalha contra as tropas dos filisteus. Versículo 3: estavam estes no monte do lado da Além, e os filisteus no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça, escuta essa leitura dessa parafernália desse gigante. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas suas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Versículo 7: a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saias, formando-vos em linha de batalha, para que saís formando em linha de batalha. Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se muito. Diga assim comigo: misericórdia. Dá uma olhadinha para cá para o pastor. Você já se preparou na vida para nada? Já se preparou
preparou para o encontro e na última hora alguém te liga e fala assim: não dá mais? Quem já passou por essa experiência? Já se preparou para algum tipo de projeto e você se organizou para esse projeto e na hora de assumir uma decisão você então não pode fazê-la porque alguma coisa não deu certo e você decidiu não ir, não avançar, não estar, não fazer? E essa é a atitude que nesse texto bíblico começou a acontecer. Preparar para nada, preparar em favor de um projeto, em favor de um objetivo, em favor de uma coisa nova. E na hora que você precisa dar o passo em direção a este algo novo na sua vida, esse passo não é dado. O texto que eu acabo de ler, ele traz um registro de uma resignação tão faraônica, tão grande, que mostra a perca daquilo que eles poderiam ter saído em forma de vitória. Toda manhã, a Bíblia registra que em duas colinas antagônicas, diferentes, dois exércitos se reuniam. E havia a palavra de ordem do comandante do exército dizendo: vamos à batalha. E aquela fileira de soldados que deveriam avançar em direção a uma guerra, esta fileira de soldados, ela resignava todos os dias, durante 40 dias, naquele vale que estava pronto para aquelas batalhas medievais. E a Bíblia registra que pela manhã os soldados se levantavam, tomavam café da manhã, como vocês tomaram, saíam de suas tendas e pegavam os seus escudos, pegavam o elmo e colocava na cabeça, pegava as suas lanças e empunhava em mãos, pegavam as suas caneleiras de bronze, colocavam em suas canelas, realçando com as sandálias de couro, pegavam as suas flechas, os seus arcos, entesavam os seus arcos, ouviam a voz de continência do comandante, se enfileiravam, subiam para a colina, colocavam-se de prontidão para a batalha, e ouviam a voz do inimigo dizendo: existe homem em Israel. E eles iam para esse projeto, passava o período da manhã, chegava ao meio-dia, 2 horas da tarde, prontos para a batalha, 3 horas da tarde, prontos para a guerra, 4 horas, 5 horas, 6 horas da tarde, não havia uma decisão de avançar. E o gigante em cima da colina, ele dizia: ainda não existe homem em Israel. Pela segunda vez no dia, acabava-se aquela afronta, todos os soldados desciam daquela montanha, voltavam para as suas tendas, deixava-se apenas alguns sentinelas, eles tomavam banho, eles tomavam sua refeição noturna, eles deitavam, eles dormiam. Na manhã seguinte, eles se levantavam novamente, pegavam o seu elmo, pegava o seu escudo, pegava a sua espada, pegava a sua caneleira de bronze, se organizava, tomava o café e ia novamente em direção à colina. Chegava no começo da manhã e ali começava a primeira afronta. E Golias dizia: não existe homem aí em Israel. Ouviam a afronta, continuavam parados, perfilados, sendo que o significado daqueles dias, daqueles 40 dias, era um só: batalha, guerra. Mas havia uma resignação. O que me chama a atenção
não é apenas a resignação desse ponto aqui. A Bíblia me traz muito mais coisas que eu poderia trazer para você aqui, talvez até num dia inteiro de mensagem, porque não era apenas guerrear, não era a atitude da guerra, não era a atitude da batalha apenas, não era apenas estar no ato da resignação, do aceitar a situação, não era aceitar ou a exoneração da graça, não era isso, era alguma coisa a mais que estava por vir depois da batalha. Por isso que o novo de Deus, aquilo que é novo para mim, só vai acontecer quando alguns passos forem dados, quando eu entender que eu preciso sair da inércia, eu preciso avançar em direção aos meus projetos, aos meus objetivos. Mas não havia isso. E o que me chama a atenção é porque tinha um prêmio para quem ousasse sair do lugar. Tinha um prêmio, não era qualquer prêmio. Nos dias de hoje, era mais ou menos quem era solteiro se tornar esposo da filha de Barack Obama. Já pensou que coisa? Era mais ou menos por aí. Havia um prêmio, havia um alvo atrás daquela resignação, ou do outro lado havia coisa nova, do outro lado havia propósito novo, vida nova, coisas novas. Mas no entanto, todas as manhãs havia resignação, mesmo sabendo que do outro lado tinha água fresca para tomar, tinha maná de Deus em forma de coisas a receber. Mas isto não foi um fator motivador para aquele povo. Aqueles soldados deixaram as suas casas, aqueles soldados deixaram as suas famílias, foram convocados para uma guerra. Havia oportunidade de mudar de vida, havia oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, um homem rico. A família, no termo da Bíblia, diz que a família do homem que vencesse Golias não iria pagar impostos. A família do homem que vencesse Golias iria ter condições financeiras. O homem que vencesse Golias ia morar no palácio real, ia casar com a filha do rei. Olha só que coisas maravilhosas. Aquele homem ia se tornar um dos melhores homens e mais respeitados de toda uma nação. Mas isso ainda não serviu de motivação para ninguém que estava ali. Ainda não serviu de motivação para aqueles que estavam enfileirados. Todas as manhãs levantavam, tomavam café, iam para a colina, eram afrontados e voltavam para casa. Levantavam, tomavam café, era afrontado na colina e voltava para casa. Todas as manhãs, uma preparação para nada, um ato de resignar, uma renúncia, uma exoneração espontânea da graça, uma sujeição paciente às contrariedades da vida, uma coragem para sofrer desgraça, uma coragem para sofrer ameaça, uma coragem para ser afrontado, e parados, resignados, ali, na atitude de inércia, na procrastinação, não avançavam, estavam ali, sendo que do outro lado tinha vida nova, tinha água fresca, tinha pão fresco, tinha coisa maravilhosa. Mas isso não foi motivação. Ainda havia no coração daqueles homens uma cultura procrastinatista, havia na mente daqueles homens um desejo de resignar, de parar. E Honoré Balzac fala: a resignação é um suicídio cotidiano. Todo dia eles eram afrontados, morria um pouco da esperança. Eram afrontados, morria mais um pouco da esperança. E essa atitude, ela me faz pensar em algumas coisas que eu preciso passar para você. Primeiro, ninguém chega a lugar nenhum numa atitude de resignação. Escuta, nada de novo vai acontecer na sua vida, seja ela em qualquer área que for, se não houver da tua parte uma necessidade de entender que o milagre que você precisa tem que ser maior do que os problemas que você enfrenta. Não vai mudar. Novo de Deus só vai chegar na tua vida quando algo novo da sua parte for feito. Novo de Deus só vai chegar na tua vida quando você entender que não importa a situação que você tiver que enfrentar, deve enfrentar de cabeça erguida, se preparar para a batalha e batalhar no nome do Senhor Jesus Cristo.
Se você não entender que algumas coisas precisam ser feitas, você não vai conseguir avançar. Você vai colocar o capacete, você vai colocar a couraça, você vai colocar caneleiras, você vai pegar o seu dardo, a sua lança, o seu escudo e vai subir para a montanha. Vai subir lá para os montes, vai ser afrontado e vai voltar para casa sem guerrear. Vai voltar para casa sem aquilo que você precisa. E do outro lado dessa história, do outro lado dessa batalha, tem prêmios, tem milagre, tem graça, tem vitória, tem conquista, tem realização, tem projetos, tem a bênção. Do outro lado, existe um montão de possibilidades, de coisas boas, mas você ainda tem medo, mas você ainda não tem coragem de tomar uma decisão. O novo de Deus, ele só vai mudar a minha história quando eu mudar a minha vida. Pessoas que já foram casadas e hoje são viúvas, pessoas que estão com problemas, têm medo de tentar de novo, porque estão presas nas decepções do passado. Pessoas que foram traídas por alguma área da sua vida, diáconos, diaconisas, que sofreram decepções, que vivenciaram problemas na vida, pessoas que tiveram dificuldades em alguma área da vida. Essas pessoas, elas têm medo de tentar novamente, elas têm medo de avançar, porque ainda estão sentindo gosto amargo no seu paladar espiritual, aquele gosto amargo das coisas, do seu paladar espiritual. Pessoas que estão vivenciando problemas, dificuldades na vida. Essas pessoas, elas têm medo de falar: vou parar de resignar, vou parar de procrastinar, vou avançar na vida, vou tomar uma decisão, porque do outro lado existem coisas maravilhosas, mas eu tenho medo, eu não posso avançar. Tem pessoas que estão apegadas ao passado. A Bíblia tem uma palavra lá no livro de Levítico que fala que Deus dá uma ordem para a nação de Israel. E a ordem para essa nação era que o povo parasse de comer comida velha. Haviam comidas ou grãos prontos para serem colhidos nos campos, mas eles ainda estavam comendo comida estragada dos celeiros que estavam alojados. Eles ainda persistiam. E em Levítico Deus traz uma palavra dizendo assim: libera espaço, tira essas coisas velhas da sua vida. Em Levítico Deus registra dizendo assim: ó, tira o velho e dá espaço para o novo. Enquanto o novo de Deus não começar a entrar na sua vida, não haverá mudanças, porque o princípio da resignação, ele vai persistir na sua vida. Você vai tomar uma decisão de avançar, mas quando o gigante estiver por perto, você vai ficar mudo, vai sentir um efeito de nanismo, você vai se sentir anão, como o pastor Evair pregou ontem. Você não vai tomar uma decisão, é uma atitude contraproducente, você não vai avançar. E eu preciso dizer isso para você: nada de novo vai chegar. Tem uma frase que eu carrego ela comigo, que diz o seguinte: se a situação não muda, mudo eu. Você não pode resignar. Vocês não podem aceitar as contrariedades da vida de qualquer maneira. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você que pensou em abandonar o corpo diaconal, você que pensou em abandonar os seus projetos, pensou em abandonar os seus objetivos,
Pessoa abandonar os teus propósitos. Existem coisas mais difíceis na vida que talvez você não passou ainda, que Deus queira que você passe. O que você não pode é simplesmente deixar de lado. Tem pessoas que têm medo de vento forte. Tem pessoas que têm medo de ventos contrários. Deixa eu me dizer algo. Quando a melhor e a maior bênção de Elias chegou, foi no redemoinho. Eu digo para você com propriedade bíblica: Deus faz milagre em meio a redemoinhos da vida. Quando Deus ousou responder às, entre aspas, agressões verbais de Jó, porque ele que insistia em dizer que não estava entendendo nada. E o livro de Jó, nos 38 capítulos que Jó fala e Deus se cala, sem saber o que estava acontecendo. Quando chega no versículo capítulo 38 para frente, até o 43, aí não é mais Jó falando, é Deus. Deus. E o termo diz aqui que Jó ficou calado, emudecido, porque ele acreditava que Deus tinha se enganado com alguma coisa, porque ele não havia feito nada errado. Entenda isso aqui. E Deus para falar com Jó. E a Bíblia diz que Deus fala no meio de um redemoinho. Vento forte. Vento contrário. Vento em espiral, em ascensão. Você está entendendo ou não? Olha para cá. Se você quiser entender o pentecostalismo, você dá uns glória a Deus aí, viu, irmãos? Aleluia. Ajuda o pregador a pregar. Diga aí para o senhor, ajuda o pregador a pregar. Olha para cá. Ei, Jó, tu é macho mesmo? Então eu quero falar com você. Deus falou isso na Bíblia. E Deus vem em meio a uma espiral, um vento. A Bíblia diz que em redemoinho, vento contrário, vento forte, Deus desce para falar. Deus desce para conversar com ele. E o que mais me chama a atenção nesses pontos é que algumas pessoas ainda acreditam que as tempestades, elas vêm para nos fazer parar. Mas eu quero eliminar isso da sua mente. Toda tempestade, todo redemoinho, todo vento contrário são possibilidades de avançar na vida. Possibilidades de mudar. Nenhuma tempestade, nenhum vento forte tem o poder de abafar a voz de Deus na sua vida e no seu ministério. Nenhum gigante que te afronte, mesmo que seja 2 vezes por dia, mesmo que seja 80 dias, 80 vezes de afronta, nenhum vento contrário, nenhum problema nesse sentido de qualquer ordem que for, nada pode levar você a uma resignação cotidiana, ao parar, ao desistir, ao eliminar, não querer. Não aceite isso na sua vida. O seu caminho está para avançar. Do outro lado tem problema? Tem, mas tem vitória. Do outro lado tem bênção? Tem, mas também tem dificuldades. Há um antagonismo de troca de valores todos os dias na vida, mas o que eu não posso é desistir de avançar em meio às dificuldades, desistir de avançar em meio ao problema, em meio à crise. Não pare. Se preparou para a batalha? Batalhe em o nome do Senhor Jesus. Isso muda a minha vida. Chega um garoto que, como eu, não amava os Beatles nem os Rolling Stones. Chega um garoto
foi levar, acho que era até mineiro. Tem mineiro aí, irmãos? Porque ele foi levar queijo. Ele chega para fazer uma média com o general e com os irmãos. E ele observa a resignação. Ele olha e fala: o que está acontecendo aí? Jessé falou assim: Davi, você vai e volta. Você já tem filho adolescente? Quem teve aí sabe. Você vai num pé. A minha mãe falava isso para mim. Não se atreva a mexer em nada. Menino. Um dia minha mãe falou assim: meu filho, vai comprar um pão e um leite. Eu tinha uma bicicletinha Monareta verde. Na época o pastor Devair ainda tinha mais ou menos uns 35, 40 anos. Essa época. Eu tinha uma bicicletinha Monareta. Minha mãe falou assim: meu filho, vai num pé, volta no outro. E eu peguei a rua que eu morava, aliás, Anápolis, né, em 1978, não tinha asfalto em muitos bairros. E eu peguei essa bicicletinha, meu pai tinha trocado os pneus dela. E eu peguei e fui correndo e comprei 1 litro de leite saquinho. Você lembra? Tem coisas que não existem mais, né? Em alguns lugares ainda acham. E comprei aquela bisnaga, pão bisnaga. Quem lembra? Vocês são velhos, hein? Pelo amor de Deus. E aí comprei e coloquei na garupeira da bicicleta. Tinha uma cordinha que eu amarrava. E aquilo na cabeça, vai num pé e volta no outro. Vai num pé e volta no outro. Mas nesse inteirinho aí, passa uma menininha que eu estava muito afim dela. Você viu? Você viu, irmão? Hoje ela dá 2 de mim, mas amém, vamos voltar. Essa menininha passou na hora. Aí o coração gelou. Eu soltei as mãos da bicicleta, mas automaticamente soltei os pés. E eu caí. Cascalho fininho. E minhas costas foram ralando no cascalho fininho. Eu me lembro que eu fui chorando para casa. E a infeliz da menina foi rindo para a casa dela. Me lembro disso direitinho. Cheguei na minha casa, eu devia ter 9 anos de idade. Falei: mãe, não quero mais namorar com aquela menina. E aí deitei na cama, de bruço na cama. E a minha mãe falava assim: fica calmo, meu filho, mamãe vai dar um jeito nas suas costas, toda ralada. Eu falava assim: mãe, assopra, pelo amor de Deus. Sabe o que minha mãe fez, irmãos? Não tentem isso em casa. Não tente isso em casa, principalmente na ausência de um adulto. Não façam isso. Minha mãe pegou xícaras de vinagre. Porque ela dizia assim: meu filho, deram vinagre para Jesus na cruz, para você vai ser uma beleza. Onde que ela arrumou essas coisas dela, eu não consigo entender. E eu falava: só para a mãe, ela lapa o meu vinagre. Eu falava assim: tá doendo demais. Ela falou assim: vai olhar para a menininha de novo. Sabe o que é isso, irmão? É você entender que aquele garoto foi com a orientação do pai. Você vai num pé e volta no outro. Aí Davi, rapazinho, já tinha matado um leão e um urso, já tinha treinado. Ele não deixou o leão comer a ovelha, não deixou o urso pegar a ovelha. Ele não resignou, ele não aceitou a situação calado, parado. Ele tomou uma decisão de avançar. E ele chega lá e olha nas colinas, ele vê as afrontas. Ele vê um afrontando aqui e outro calado ali, e os soldados cochichando assim: rapaz, se eu tivesse coragem, eu enfrentava esse gigante, mas ele vai me matar, eu vou ficar quietinho aqui no meu canto. Aí o outro dizia assim: rapaz, mas o prêmio da soberana vocação é muito grande, vamos tentar. O outro falava assim: rapaz, é o tamanho do homem, você vai avançar. Rapaz, mas o prêmio é grande, vai casar com a filha do homem, vai ficar rico, a nossa família não vai pagar mais impostos. Do outro lado dessa batalha tem coisa boa. Aí um dizia pro outro assim: então vai você. Ele falou assim: não, falei para ver se você animar, você não animou, também não quero. E ficava naquele empurra, naquele joga, naquele empurra, e ninguém saía do lugar.
toda manhã preparava para a batalha, mas não havia batalha. Preparava para a guerra, mas não havia guerra. Até chegar o garoto, olhou, analisou e falou: o que foi com esse rapaz aí? Não, esse é o gigante dos filisteus. Aquis colocou ele para guerrear. Gate está ali ovacionando o nome dele. Tem já 40 dias que esse homem está afrontando, 2 vezes por dia, e ninguém sai do lugar. A gente vai para a tenda, dorme, levanta, toma um chazinho com chocolate, coloca um pãozinho quente, coloca um pedacinho de mamão, coloca uma coisinha diferente para comer aqui, um queijinho, toma o café, toma o chá, coloca o capacete, coloca o escudo, coloca a caneleira, sobe para guerrear. Chega aqui, ninguém tem coragem. Mesmo sabendo que do outro lado tem coisa boa, ninguém anda, ninguém fala nada. Aí Davi fala assim: ei, esse negócio aí é comigo. É oportunidade de melhorar? É comigo mesmo. O que esse cara está falando? Não, ele está falando o seguinte: que não tem homem em Israel. Tem homem em Israel, um homem que serve a Deus, um homem que é fiel, e eu vou lá. Ei, cadê aí as coisas para guerrear? Aí Saul chega, coloca todas as coisas ali. Está aqui o capacete, está aqui o elmo, está aqui as coisas, está aqui o escudo, está aqui a lança. Você vai? Ele olha aquilo tudo e fala assim: não dá para mim. Eu vou no peito, eu vou colocar o peito no arame farpado, eu vou chegar lá. Aí ele chega de frente do gigante e fala assim: ei, gigante, eu vim trazer só um queijinho, mas eu te vi afrontando aqui. Eu não aguento ficar desse jeito. Eu não aceito a resignação. Ei, gigante, eu não posso aceitar calado você afrontar o exército de Deus. Não vai acontecer isso mais. A partir de agora, os teus minutos estão contados. Você vai tombar. E aconteceu isso para a glória de Deus. E aconteceu. Você quer algo novo na sua vida? Então faz alguma coisa diferente. Você quer mudar a sua história? Então faz alguma coisa diferente. Pastor, é muita tempestade, é muito vento contrário. Deus usa o sobrenatural para trazer a vitória na sua vida. Deus usa ventos contrários, redemoinhos, para abrir possibilidades de alcançar objetivos. Eis que farei uma coisa nova. Eu poderia repetir, você poderia melhorar. Vamos lá? Vamos ensaiar. Eis que farei uma coisa nova. Diga para o seu irmão: ele vai fazer. Não espere resultados diferentes quando algo for feito da mesma maneira a vida toda. O cúmulo da ignorância é você repetir todas as coisas todos os dias e esperar algo novo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. É contraproducente. Não vai dar. Não vai dar. Você quer um marido melhor? Todo dia você vai cobrar dele o chuchu que ele não trouxe para casa? Vai fazer todo dia pão com ovo para ele almoçar? Você quer uma esposa melhor? Ninguém quer, né? Do jeito que tá bom. Você não tem a coragem, que o beliscão vai comer solto do lado aí, então você fica calado, né? Quem é louco? O pastor Cláudio é doido de levantar a mão ali. O pastor Zé Carlos fica quietinho. Quando eu digo melhorar, eu estou falando avançar. Resignação é suicídio cotidiano. Fica de pé.